Joel, um pai solteiro, vive na cidade de Austin, no Texas, com sua filha de 12 anos, Sarah. Na noite do aniversário de Joel, porém, uma terrível praga que transforma as pessoas em mortos-vivos surge. O fungo responsável pela doença se espalha rapidamente e chega aos vizinhos de Joel e Sarah. Para se proteger, o homem contacta seu irmão, Tommy. Tommy busca os dois e todos fogem do local. Enquanto são perseguidos por infectados, Tommy acaba ficando para trás para segurá-los. Joel e Sarah, ao fugirem, são salvos dos demais infectados por um soldado. No entanto, quando o militar pergunta o que deveria fazer para seu superior, recebe a ordem de matar o homem e sua família. O soldado então atira nos dois, mas é morto posteriormente por Tommy. Infelizmente, Sarah tinha recebido um tiro e morre nos braços de Joel. Depois disso, o mundo inteiro entra em colapso por causa do fungo. Os Estados Unidos encerram seu governo e se tornam uma espécie de estado policial controlado pelos militares. Todas as cidades ficam debaixo da lei marcial e os sobreviventes são encerrados em áreas chamadas de zonas de quarentena para serem separados do perigo dos infectados. 20 anos se passam e Joel se torna um contrabandista. O homem frequentemente sai da zona de quarentena de sua nova cidade, Boston, para fazer negócios ilegais com outros sobreviventes. Joel tem como parceira nessas situações Tess, uma brava mulher sobrevivente. Enquanto isso, uma garota órfã chamada Ellie tenta sobreviver em Boston. Após algumas semanas de sumiço, a parceira de Ellie, Riley, retorna para o esconderijo. Riley havia se unido aos Vagalumes, um grupo paramilitar rebelde que luta contra o governo e busca pela cura para o fungo Cordyceps. A menina havia voltado para se despedir de Ellie, já que os Vagalumes a designaram para atuar em outra cidade. Ellie pede para que sua amiga não vá e até lhe dá um beijo, mas sem resultado. Nesse momento, infectados aparecem e atacam as duas garotas. Elas conseguem matá-los, mas acabam sendo mordidas. Era de conhecimento comum que, dentro de 2 dias, ambas se tornariam mortos-vivos controlados pelo fungo. Riley propõe 2 opções. Ou as duas atiram uma na outra antes de se transformarem, ou aproveitam os últimos tempos que teriam juntas. Ao mesmo tempo, Joel e Tess encontram-se com Marlene, a chefe dos Vagalumes. Ambos queriam armas que os Vagalumes tinham, mas Marlene prometeu um pagamento maior caso contrabandeassem certa coisa para fora da cidade para ela. Essa certa coisa era Ellie. Mesmo infectada, de algum modo, a garota não se transformou. Os 3 partem para a jornada, mas são encontrados por 2 militares no caminho. Os soldados realizam um teste de detecção de fungos em todos. Joel e Tess passam, mas o fungo é detectado em Ellie. Entrando em pânico, Ellie ataca os soldados. Joel e Tess acompanham, assassinando os militares. Eles então descobrem que Ellie está bem, mesmo após 3 semanas de infecção. A menina explica que os Vagalumes pensam que ela pode trazer a cura para o fungo e por isso é tão importante para eles. O grupo se livra de vários infectados até chegar no ponto de encontro, mas descobre que todos os Vagalumes dali já estão mortos. Joel pensa em desistir de entregar Ellie, mas Tess pede para que continue. Ela informa que tinha acabado de ser infectada e pede para Joel levar Ellie para seu irmão Tommy. O irmão de Joel tinha conexão com os Vagalumes e poderia ajudar. Nesse momento, vários soldados chegam no local para capturá-los. Tess fica para trás para segurá-los e acaba se sacrificando. A partir de agora, a jornada seria apenas de Joel e Ellie. O homem pede para que Ellie o respeite e siga completamente seus comandos. Dali, ambos conseguem um carro e partem para Pittsburgh. Entretanto, lá são atacados por um grupo chamado de caçadores, que atacam qualquer um que chegue perto de seu território a fim de roubar suprimentos, roupas e armas. Ao fugirem, aliam-se a 2 irmãos chamados Sam e Henry. Só que em outro confronto, os irmãos fogem por conta própria e deixam Joel e Ellie. Quando os 4 se reencontram, Sam afirma que só fugiu porque pensava primeiro na segurança de seu irmão mais novo. Com a boa desculpa, o grupo segue em frente novamente. Ambos encontram refúgio em uma antiga torre de rádio recheada de suprimentos. Durante uma conversa, o menino Sam conta para Ellie que seu maior medo é continuar consciente ao se tornar um infectado.
Ele achava terrível estar são e não ter controle do próprio corpo. No entanto, a menina retruca dizendo que os infectados já estão mortos. A noite passa e todos acordam, com exceção do menino Sam. Infelizmente, ele havia sido infectado e atacou Ellie quando esta foi acordá-lo. Quem salva a menina é o próprio Henry, que mata o irmão com um tiro. Em um primeiro momento, o jovem culpou Joel pela infecção do irmão. Porém, muito confuso e extremamente deprimido, Henry acaba disparando contra a própria cabeça. Joel e Ellie continuam sua busca por Tommy durante o outono, até que o acham dentro de uma represa guardada por muitas pessoas armadas. O irmão de Joel vivia ali, junto da esposa Maria. O homem pede para que seu irmão leve Ellie para os vagalumes, mas Tommy rejeita a ideia. A reunião é interrompida por um ataque de invasores, que são derrotados pelos dois irmãos. Ao ver o cuidado que Joel tem com Ellie, por fim Tommy decide levar a menina para os vagalumes. A menina não gosta do fato de Joel deixá-la para o irmão e acaba fugindo do lugar. Joel e seu irmão a encontram posteriormente em uma cabana abandonada. Ali o homem argumenta que Ellie estaria mais segura com Tommy, mas a menina retruca, dizendo que não era como a filha de Joel, Sarah. Joel confirma e diz que, por esse motivo, eles separariam seus caminhos. A conversa é interrompida por Tommy, que diz que a cabana está cercada por bandidos. Eles conseguem vencer os inimigos e fugir do lugar. Pensando no que havia falado, Joel decide continuar a jornada com Ellie, ao invés de entregá-la para o seu irmão. Juntos, foram para a Universidade de Colorado Oriental, já que os laboratórios dos vagalumes ficavam ali. Mas quando chegam ao local, percebe que ele está abandonado. Os dois são atacados por outros sobreviventes e Joel se machuca gravemente. Ellie consegue escapar utilizando o cavalo para puxar o homem em uma maca. A menina leva o parceiro até uma cabana, onde passa a cuidar dele até o inverno. Restou para ela caçar e manter o amigo durante um tempo. Certo dia, quando foi caçar, Ellie encontrou dois homens chamados Dave e James. Eles oferecem entregar alguns suprimentos em troca do cervo que ela havia caçado. Ellie pede alguns antibióticos na troca e James vai procurá-los. Enquanto isso, David e a garota conversam um pouco. David revela que o grupo que atacou os dois na universidade pertencia a ele. Ellie então percebe que está em perigo, mas não faz nada, porque James retorna com os antibióticos. David deixa a garota ir embora com os remédios e Ellie, desesperada, retorna para casa para cuidar de Joel. Porém, ela percebe que havia sido rastreada e que David a deixou fugir apenas para descobrir seu esconderijo. Ela se vê sem opção e sai do local para atrair os inimigos. Apesar de escapar da maioria, ela é por fim capturada. Quando acorda, Ellie está presa em uma jaula e vê David cortando partes de um corpo humano, o que revela a natureza de canibal do homem. Ele tenta convencê-la de que queria o bem dela, mas Ellie quebra o dedo de seu sequestrador enquanto tenta pegar a chave da cela. David se enfurece e a joga contra as grades da cela. Enquanto isso, Joel acorda e passa a procurar por Ellie. Ele procura, tortura e mata capangas de David para descobrir o paradeiro de sua parceira. Ao mesmo tempo, James coloca a garota na mesa para que David a corte. Ellie consegue lutar e escapar, mas encontra novamente seu sequestrador em um restaurante. A luta dos dois derruba a vela, o que inicia um incêndio no estabelecimento. A menina consegue vencer a disputa ao encontrar um facão. Com a arma em mãos, golpeou David até a morte enquanto o restaurante entrava em chamas. Antes de morrer queimada, Ellie é salva por Joel, que consegue encontrá-la a tempo depois de torturar os capangas inimigos. A caminhada dos dois continua até o Hospital St. Mary, onde finalmente encontrariam os vagalumes. Porém, quando iam atravessar uma ponte, Ellie acaba caindo e se afogando. Joel salva a menina e começa a fazer uma massagem cardíaca ao chegar na margem do rio. No entanto, soldados vagalumes aparecem e mandam o homem parar o procedimento. Preocupado com Ellie, Joel não para e é desacordado pelos soldados. O homem acorda dentro do laboratório dos vagalumes, onde Marlene está do seu lado. A líder do grupo afirma que Ellie está bem e que será usada na cirurgia para a procura da cura. Como Joel percebe que o procedimento vai matar a garota, ele pede para o processo ser interrompido.
A mulher nega o pedido e manda um soldado escoltar Joel para fora. Joel finge ir embora, mas apenas para matar o soldado, pegar o equipamento dele e retornar para o laboratório. A fim de salvar a menina, o homem mata todos os guardas que encontra e executa até mesmo o cirurgião que estava prestes a realizar a cirurgia em Ellie. Ao fugir com a garota nos braços, Joel se depara com Marlene. A mulher afirma que a garota preferiria morrer trazendo a cura do que viver sabendo que o fim chegaria através de algum infectado ou sobrevivente. Mesmo diante dessas afirmações, Joel dispara contra Marlene e a executa. Sem outros perseguidores, o homem coloca Ellie em um carro e foge para o assentamento de Tommy. Quando a menina acorda, pergunta o que havia acontecido. O homem mente, dizendo que os vagalumes já tinham parado de buscar a cura porque haviam encontrado vários outros imunes que não deram resultado. O carro da dupla acaba estragando, o que faz com que continuem o trajeto a pé. Ellie então conta a Joel toda a sua história com Riley. Ver sua amada morrer por causa do fungo a dava um grande anseio de trazer uma cura para o mundo, ainda que significasse sua morte. Por isso, ela pergunta se o que Joel estava dizendo era realmente verdade. O homem reafirma que não estava mentindo, chegando a jurar. Apesar de parecer relutante, Ellie aceita a resposta. Depois disso, o jogo termina e os créditos sobem. A história de Joel e Ellie, porém, não termina. A narrativa continua em pé em The Last of Us 2, onde, acredite, as coisas se tornam ainda mais dramáticas e muito, mas muito mais tristes.